Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Donald Trump dá a entender que é uma liderança incontestável e tem um poder de um monarca absolutista, de um monarca absolutista como Luís XIV, e dá a entender que nenhum outro poder pode deter a realização das suas decisões. Claro que isso não é real, né? Mas ele tenta, e de certa maneira, pelo seu estilo, pelas suas características, pela sua maneira de apresentar as suas ideias, suas decisões, parece que não há obstáculo constitucional, na lei ordinária, nos padrões da sociedade dos Estados Unidos, nas relações internacionais, não há nada que possa impedir. Ele diz, quero assim e assim será. Isso é uma fantasia, as coisas não funcionam assim. Mas o mais importante é, primeiro, há um tempo estabelecido para que ele fique na presidência, né? E pela Constituição atual, ele só tem 4 anos. Estamos em 25, então em janeiro, dia 20 de janeiro de 29, ele deve deixar a Casa Branca porque não poderá se reeleger, de acordo com a atual Constituição, porque este é o segundo mandato dele. Mas o mais importante, ainda que ele pudesse ficar 10 mandatos, é que o Trump, como o Biden, como o Obama, como o Bush filho, como todos, eles são portadores de interesses, posições, inclusive ideológicas, de quem controla a economia e o Estado. Desde os patrícios romanos até a plutocracia dos dias atuais, o Estado é um instrumento poderosíssimo, mas um instrumento da classe dominante. Isso desde os patrícios romanos, não é um fenômeno do capitalismo moderno. Porque o capitalismo, como dizia o Weber, você já vai encontrá-lo na história clássica, na China da antiguidade, você já tem relações que eram caracterizadas pelo modo capitalista. Mas o capitalismo moderno é outra coisa, inclusive no modo de produção, nas relações de produção e, portanto, nas relações sociais e econômicas dentro da sociedade. E, claro, nas relações políticas e no estabelecimento do poder político. A classe dominante jamais permitiria que o Estado não fosse sua expressão, ainda que ele tenha momentos de uma certa independência, como que flutuando sobre as classes, né? Sobre o capital e o trabalho. Mas isso é apenas uma impressão. Mesmo nesses momentos, ele está a serviço dos interesses da classe dominante, daqueles que dominam os meios de produção, que controlam, que comandam, e no capitalismo moderno são proprietários dos meios de produção. Só que, mesmo essa plutocracia, ela tem divisões, porque ela tem interesses diversos. Então, Trump e Biden, para citar os exemplos recentes, cada um deles representa um setor distinto e com visão distinta do que deve fazer o governo dos Estados Unidos, de quais devem ser as relações dos Estados Unidos com os outros países, como deve ser a política externa, quais as prioridades
e a maneira de lidar com o capital doméstico, já monopolizado ou não, ainda diluído ali em diversos capitalistas. Então, são posições distintas, que não são originalmente de Biden e Trump. Eles apenas são portadores, representantes, cada um deles, de uma dessas visões a respeito do que os Estados Unidos devem ser e de qual deve ser o mecanismo de transmissão de poder dentro do sistema imperialista. Esse é um negócio interessante porque muita gente, e às vezes até com ares de sofisticação, muita gente trata a palavra imperialismo como sendo um anacronismo, algo obsoleto. E, de maneira errada, inclusive, relaciona o conceito de imperialismo com Vladimir Lenin. E, na verdade, tudo isso porque o Lenin escreveu imperialismo, a fase superior do capitalismo. Mas, na verdade, essa expressão, imperialismo, ela surge entre intelectuais burgueses, né? E, inclusive, vários deles, tanto no campo sociológico quanto no campo econômico, vários deles apoiavam a existência do imperialismo e discutiam como aperfeiçoar o imperialismo. E viam, inclusive, alguns de maneira genuína, sem malícia, via no imperialismo, inclusive, a grande solução para as contradições do capitalismo e para a evolução econômica global, para o desenvolvimento econômico das sociedades todas. Havia quem defendesse isso. Então o imperialismo nem está obsoleto, porque se ele existe, ele não pode ser tratado como conceito obsoleto. Não é obsoleto, não pode ser tratado como obsoleto e não pode ser tratado como anacrônico, já que ele é também deste tempo. O que Trump quer é inaugurar, iniciar uma nova fase do imperialismo. Mas é bom lembrar também que o imperialismo, não só dos tempos do Lenin, mas dos tempos desses economistas e sociólogos e professores burgueses, muitos dos quais eram defensores do imperialismo, teoricamente estabeleciam conceitos favoráveis ao imperialismo, estabeleciam teorias que tentavam dar sustentação moral, econômica, sociológica e política ao imperialismo. Mas até a Segunda Guerra Mundial, você tem impérios, não um sistema imperialista. E antes da Primeira Guerra, você já tem a Alemanha, o Império Alemão, o Império Britânico. E os Estados Unidos já eram um império, já tinham todas as condições típicas de um império desde o final do século XIX. Isso não tem nada a ver com posse de terra. Esse sim é um conceito antigo. Esse sim é um conceito do imperialismo dos tempos de Roma. Aí sim. O que caracterizava o império era a posse de terras, era a conquista de outras terras e a dominação de outras terras. O imperialismo no capitalismo moderno é a dominação de outras terras e povos e países e riquezas pelo capital. Não necessariamente com exército, não com a posse formal, mas com o domínio do capital. Isso caracteriza um país imperial. O domínio de outros países pelo seu capital, pelo seu poder financeiro, por aqueles que, ao fim, controlam o seu próprio Estado. E tem no Estado o seu representante
inclusive representante armado para defender, quando necessário, com armas, seus interesses, externa e internamente. Quantas e quantas vezes o Estado, nos Estados Unidos, o Estado foi o instrumento que massacrou grevistas, que massacrou operários, que se levantavam com suas reivindicações contra o capital. Quando os exércitos foram enfrentar o Exército Vermelho, depois da Revolução Bolchevique, na Guerra Civil e na Guerra dos Exércitos Branco e Vermelho, entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, aquela não era uma guerra dos soldados. Pelo contrário, aquela era uma guerra movida pelo capital contra uma revolução que eles percebiam como ameaçadora. E os Estados Unidos, desde o final do século XIX, já se caracterizavam como império por isso. O seu capital já dominava grande parte da economia global, como o Império Britânico, onde o sol nunca se põe, àquela altura já iniciando sua decadência, e a França e a Alemanha. A Alemanha é um império posterior ao britânico. Teve de usar diversas escolhas criativas para conseguir ganhar mercados, se consolidar como império, mesmo com uma grande desvantagem inicial em relação ao Império Britânico. E fez isso com um desenvolvimento industrial. Não foi conquistando terra, foi acumulando capital. Agora, nesse livro, o Lenin também analisa o monopólio. E ele diz, e hoje nós temos a comprovação disso, de que o capitalismo original, né, ou seja, indivíduos com a livre iniciativa de empreenderem, por isso livre iniciativa, né, é uma iniciativa do indivíduo. Eu vou empreender, eu vou vender tal coisa, eu vou fabricar tal coisa. E você não sabe se vai dar certo, você enfrenta a concorrência, você enfrenta as adversidades, você não sabe como o mercado vai reagir ao seu produto, você não sabe o quanto os concorrentes conseguirão desenvolvimento tecnológico e vão produzir mais barato e com mais eficiência do que você. Tudo isso, essa livre iniciativa vai sendo engolida por grandes corporações. E as grandes corporações passam a ser engolidas pelos bancos. O sistema de crédito torna-se a grande arma do capital financeiro. E ele passa a dominar o capital produtivo e formar monopólios. Grandes monopólios na siderurgia, no setor elétrico. Depois, no setor de transportes, inicialmente com as ferrovias, grandes monopólios, mas monopólios. E que vão se tornando internacionais. Monopólios americanos que começam a dominar partes do mercado europeu. A Primeira Guerra é exatamente o confronto militar entre esses impérios. Você tem a Entente, que eram dois blocos. Você tinha aqui a Aliança, que foi primeiro Rússia e Inglaterra, depois Inglaterra e França, depois Rússia e França, e eles formam um bloco. E do outro lado, a Alemanha, o Império da Áustria, Hungria, e aquela altura, porque era o Império da Áustria, né? E o Império Otomano. Eram impérios que entravam em guerra. A Segunda Guerra, com todas as suas peculiaridades, a sua grandiosidade incomparável, inclusive na sua tragédia incomparável, e o fato de ter como centro do acontecimento um regime canalha, assassino, que tinha a morte como um dos seus fundamentos, que tinha matar ou escravizar como um dos seus fundamentos. Mas a Segunda Guerra, quando ela acaba, a Europa olha e fala que não há mais impérios. Nem o Reich, o terceiro,
e nem o segundo Reich do imperador, do Guilherme, do Wilhelm. Isso acabou. A Alemanha estava devastada, a França devastada. E o Reino Unido endividado até as botinas com os Estados Unidos. E ali emerge um único império, os Estados Unidos. E do outro lado, a União Soviética. Não eram apenas dois blocos, eram dois sistemas. Um sistema vertical encabeçado pela União Soviética e um sistema vertical encabeçado pelos Estados Unidos. E aí vem a Guerra Fria, etc. Acontece que até pelo fato de que uma Europa quebrada, desmoralizada, tentando se erguer de uma tragédia que matou gerações inteiras, que dizimou países, os Estados Unidos perceberam que essa Europa poderia muito bem aderir aos movimentos comunistas. E até porque vários grupos guerrilheiros que enfrentaram os nazistas eram grupos ideologicamente comunistas. Como aconteceu na Iugoslávia. Na Grécia, poderia ter acontecido não fosse uma sujeira feita pelo Império Britânico. Guerra encerrada. E eles mandam tropas para massacrarem movimentos operários e de soldados na Grécia. Tanto que depois os Estados Unidos tratam de patrocinar uma ditadura militar na Grécia. Como fez na Coreia do Sul. A Coreia do Sul deixou de ser uma ditadura militar nos anos 80. Taiwan é um caso à parte, né? Peculiaríssimo. Mas também era uma ditadura até os anos 80. Uma ditadura militar. Do Chiang Kai-shek. Mas os Estados Unidos, até para enfrentarem esse risco que eles enxergavam de revoluções operárias pela Europa, vão com o Plano Marshall, ou seja, com um transatlântico de dólares, ou com 5 transatlânticos de dólares, miram países onde havia mais risco, e países de importância histórica, inclusive a Itália, passam a erguer a economia desses países, claro, também com a ideia de recuperar um mercado consumidor de seus produtos industriais, produtos dos Estados Unidos. Não adianta você produzir se você não tem para quem vender. E, ao mesmo tempo, o dinheiro era negado para qualquer governo onde houvesse a participação dos comunistas, por exemplo, numa frente ampla, num governo de reconstrução nacional pós-guerra. E aí os partidos buscavam formar coalizões sem a participação de partidos de esquerda ou especificamente comunistas para que pudessem receber dinheiro do Plano Marshall. Mas é uma Europa sujeita, é uma Europa reconstruída em grande parte, em grande medida, com o capital dos Estados Unidos e, claro, com as riquezas roubadas das colônias na Ásia e, sobretudo, na África. Processo que se estende até os anos 60 e, em alguns casos, como é o caso de Portugal, que era uma coisa à parte, né? Porque Portugal não participou diretamente da guerra até os anos 70, ou seja, com o fim do salazarismo. Como o caso da Espanha, que também não entrou diretamente na guerra, apesar da simpatia de Franco pelo nazifascismo, mas não entrou na guerra e o franquismo só acaba quando o Franco morre, ele não é derrubado, né? Aí você tem uma nova reorganização na Espanha. Esses dois à parte, é uma Europa reconstruída e controlada ideologicamente, e o Japão também. Desde o final da Segunda Guerra, a Carta Constitucional pós-Segunda Guerra do Japão, a Constituição japonesa, foi escrita pelos Estados Unidos. Os japoneses não negam isso, tanto que tentam reformá-la.
até em direção ao direito de terem arma nuclear, porque a Constituição proíbe, os americanos colocaram lá a proibição. Só que todo esse sistema, que claro, tem a União Europeia dos Estados vassalos, todos rendidos aos Estados Unidos, esse sistema que inclui a OTAN, que é a grande arma, a grande força, o grande poder militar do Império, isso é caríssimo. E, ao mesmo tempo, houve o estabelecimento de instituições que também são braços desse sistema encabeçado pelos Estados Unidos, como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial. São instrumentos de poder do imperialismo. Mas o sistema tornou-se muito caro. E com a globalização, que foi idealizada do ponto de vista de financiamento de sua realização pela plutocracia dos Estados Unidos e também de grupos transnacionais, né, grandes banqueiros, inclusive europeus e asiáticos, a globalização da economia, a internacionalização da economia, a liberdade de transferência de capital e de produtos representa um golpe para a economia interna nos Estados Unidos, para o setor industrial nos Estados Unidos, como representou para o setor industrial britânico, para o setor industrial francês, italiano. E, depois de encerrado aquele ciclo de financiamento externo, até a mais rica economia europeia, a Alemanha, passou a sofrer o impacto da desindustrialização. Isso hoje é admitido por vários ministros, na sequência, ministros das finanças da Alemanha, que está numa crise terrível, econômica, política e moral. Então, e a União Europeia? A União Europeia é uma grande desgraça mundial. E é, inclusive, uma das fontes do espalhamento do fascismo na Europa. Na sua mistura de burocracia, opressão, controle burocrático de economias inteiras, de povos inteiros, ela abriu as portas para o populismo fascista. Além de ser um bloco hoje dirigido por um conceito canalha de que a salvação da Europa está em alimentar a guerra na Ucrânia. Estão desesperados com a possibilidade de um acordo de paz. Lutam contra qualquer possibilidade de acordo de paz. Fazem discursos vergonhosos. Vergonhosos. Historicamente estúpidos. Historicamente canalhas. Traindo, inclusive, a própria história recente da Europa. Então, que foi o centro das duas guerras. Mesmo a segunda tendo se espalhado por África, Ásia, Extremo Oriente. Não há dúvida que o centro dos dois grandes conflitos foi a Europa. O Trump quer mudar a lógica do sistema. Ele não quer trabalhar contra o imperialismo. Ele é um dos seus agentes. Ele não é contra o imperialismo. Mas ele defende, ele é o portador das ideias, da ideologia, dos interesses de grupos capitalistas imensos, fortíssimos, nos Estados Unidos, que entendem que é hora de estabelecer o monopólio do império. É por isso que ele diz, a Europa quer segurança, pague por ela. Taiwan quer socorro, pague por ele. Japão, eu vou te taxar. Europa, eu vou taxar seus produtos. Canadá, ou você paga, ou você desiste de existir e passa, como país e passa a ser nosso território. Não é mais o sistema
como publicamente vários países soberanos e independentes, na realidade, um conjunto de países sujeitos ao comando dos Estados Unidos. Ele quer que isso acabe, ele representa os grupos que querem que isso acabe. E que querem os Estados Unidos como império incontestável e os outros são tributários. E qualquer sublevação será punida, claro, em termos civilizados, punida comercialmente, financeiramente, no limite, militarmente. Essa é a ideia. Ao contrário dos grupos que querem a manutenção dessa globalização, não importa se aqui está tendo desemprego, nós estamos ganhando rios de dinheiro na Ásia. E que são representados pelo Biden. E a guerra da Ucrânia é uma espécie de emblema, de desfecho do criminoso governo Joe Biden. E o governo Trump, que também participou do crime no primeiro mandato, não está querendo paz porque é um pacifista. Ele quer mudar o rumo dos interesses, as prioridades. Por isso, vamos fabricar aqui, venham fabricar aqui. Não querem pagar taxas, venham para cá. Não querem pagar impostos sobressalentes, venham para cá. Não querem ser super taxados, venham para cá, produzam aqui, gerem empregos aqui. É hora de fortalecer o capital produtivo aqui, mas sob o controle dessa enorme, imensa rede de crédito que ele quer desregulamentar ao limite, facilitar ao máximo, acabar com impostos sobre o capital financeiro e, claro, garantir autonomia energética. Por isso ele diz cavar, cavar, esse é o verbo. Buscar petróleo. Acabem com as regulamentações. Precisamos cavar, cavar, perfurar, perfurar, perfurar. E essa é a medida de sua relação com o mundo. Então está sujeito, claro, a mudar de posição, a fazer acordos, porque os acordos serão interessantes. É o que ele quer ao fim, a sujeição. O embate vem antes para dizer a alternativa ao acordo é isso aqui. É o porrete lá do Theodore Roosevelt. Então, e muita gente diz, o Trump está atacando o capitalismo. O Trump vai acabar com o capitalismo. Que bobagem. O Trump representa a mais elevada elite financeira do capitalismo global. Uma parte considerável dessa elite, embora uma outra parte ainda não tenha aderido. As gigantes de tecnologia aderiram, eram contra Trump, aderiram todas, alegremente. E são vistas como este sim o novo grande instrumento de dominação global. Enfim, haverá muita história para contar nos próximos meses e anos a respeito disso.